Bom, olá a todos, a todas. Meu nome é Auxília Afonso, eu sou a responsável pela disciplina Seminários de Arquitetura e Urbanismo, junto com a professora Tassiana Araújo, e do MINTER em Arquitetura e Urbanismo, entre a FAU-UNB e a UFCG, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Federal de Campina Grande. Bom, a gente está aqui hoje com a Carol Pescatori, que, além de ser a coordenadora acadêmica do MINTER em Brasília, né, eu sou na UFCG e a Carol é a nossa parceira na UNB. A Carol está aqui hoje, não como coordenadora, nem como professora, que vai ser em breve, mas como palestrante, para falar um pouco da sua linha de pesquisa, de uma de suas linhas de pesquisa, não é, Carol? Que tem desenvolvido lá na UNB. Antes de passar a palavra para a Carol, eu quero agradecer a disponibilidade de poder estar aqui com a gente hoje à noite, né, conversando sobre essas abordagens de pesquisas. E também quero fazer uma pequena apresentação de Carol. Carolina Pescatori é professora adjunta do Departamento de Projeto, Expressão e Representação e do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, do PPG, FAO, UNB. É arquiteta e urbanista também pela UNB, com intercâmbio na Pennsylvania State University, mestre em Arquitetura da Paisagem, lá também, pela mesma universidade, não é, Carol? Nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e doutora pelo PPG FAO, UNB, Teoria e História da Cidade e do Urbanismo. Bom, então, Carol, muito obrigada por você estar aqui com a gente, e a palavra é sua. Carol vai ter 45 minutos para falar, ou uma hora, fica à vontade, Carol. E após a Carol expor as suas abordagens, a gente abre para perguntas. Quem quiser ir colocando alguma coisa no chat, enquanto Carol conversa com a gente, eu depois abro o chat e a gente faz esse bate-papo. Tá joia? Contigo, Carol. Maravilha, muito obrigada, viu, Cacá? Uma alegria estar aqui hoje. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Tá dando para ver, gente? Tudo direitinho, Carol. Ah, legal, que agora eu não vejo mais vocês. Tá. Tenta Bom, só gente, passar então o eu próximo. preparei uma... Passou? Deu certo? Passando. Beleza. Pronto, Tudo certo. maravilha. Então vamos lá. Bom, gente, eu vou apresentar para vocês um percurso de pesquisa que não foi necessariamente um percurso que eu escolhi, ele foi acontecendo de uma forma muito interessante e com certeza não coincidentemente, eu acabei estudando de uma forma bem profunda duas empresas urbanizadoras, muito diferentes, de tempos também relativamente diferentes, mas que ambas tiveram um impacto muito importante no processo de urbanização brasileiro. A Alphaville Urbanismo permanece ainda com um impacto bastante significativo. Então, eu intitulei essa palestra, essa aula, né, de Alphaville Urbanismo S.A. e Coimbra Bueno Companhia Limitada, percursos de pesquisa sobre empresas urbanizadoras. A Alphaville, ela foi o tema da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2016 aqui no programa, e que foi orientada pelo meu querido amigo, professor Rodrigo de Faria. E ela é intitulada Alphaville Urbanismo e a Desconstrução da Cidade no Brasil. Eu não comecei necessariamente desejando estudar Alphaville, de jeito nenhum. O que eu estava muito interessada, e ainda permaneço interessada, é nos processos contemporâneos de urbanização, especificamente aqueles que estão relacionados
a aceleração do processo de expansão urbana. Esse processo tem uma série de nomes e conceitos, com especificidades e particularidades, mas, sem dúvida, todos eles têm uma relação com a expansão dos tecidos urbanos por territórios muito, muito, muito mais amplos e extensos do que a gente conheceu até a metade do século XX. E eu tive a oportunidade de estudar uma série de pensadores que estavam tentando nomear e caracterizar esse processo. Alguns chamam de cidade dispersa, outros de dispersão urbana, urbanização difusa, enfim, vários. Mas eu acho que o professor Nestor Goulart, que na verdade é um grande pesquisador da área de história da arquitetura e do urbanismo, durante um período bastante interessante na década de 2000, ele se interessou também pelo processo de dispersão. Ele foi responsável por uma série de estudos de uma rede nacional e internacional estudando a dispersão urbana. E eu acho que a caracterização que ele faz desse processo é muito interessante, são 5 pontos principais. Então, a dispersão urbana é caracterizada pela descentralização da população, do emprego e dos serviços, pela produção de novas periferias, que já não são mais apenas as periferias vulneráveis e pauperizadas que a gente tanto conhece, mas são periferias agora mais complexas, ou com outras características, né, como as periferias onde estão localizados condomínios fechados, especialmente. A terceira característica é a extensão dessa área urbanizada para um vasto território, que ficam separadas fisicamente, mas são fortemente interdependentes, formando um sistema urbano único. Essa imagem, eu brinco que eu sou um pouco obcecada por essas imagens de satélite noturnas, porque como a gente sabe que no Brasil uma parcela muito substancial, no mundo, né, uma parcela muito substancial tem acesso à energia, a gente visualiza de uma forma muito rica o território urbanizado quando a gente enxerga essas imagens. Aqui a gente está vendo a macrometrópole de São Paulo, e mais abarcando, inclusive, até o litoral ali do Santos e Guarujá. A quarta característica é o desenvolvimento de novos modos de vida, viabilizados pela maior mobilidade urbana, especialmente a individual, né, com automóvel, que organiza o cotidiano das pessoas numa escala metropolitana. E, por fim, novas formas de organização urbanística, como a que eu já citei, dos condomínios e loteamentos fechados, mas também de empreendimentos de usos múltiplos, isolados, grandes shopping centers, que vão alterar profundamente as relações entre público e privado. Eu estava interessada era nesse processo, e em contraposição a isso, a gente percebe que o urbanismo e as diretrizes de urbanismo e planejamento urbano, particularmente nos últimos 20 anos, no Brasil e no mundo, têm se concentrado em lutar, digamos assim, e tentar controlar esse processo violentíssimo de dispersão urbana através de diretrizes de cidade compacta, que a gente pode entender também como cidade tradicional, a cidade pré-moderna, mas, assim, não estou tão interessada nesses rótulos, mas eu também consegui, com várias leituras, trazer algumas características fundamentais desse paradigma de cidade compacta, que primeiro é o de promover unidades territoriais autônomas em termos de oferta de equipamentos, serviços, emprego, moradia, tentando diminuir a demanda por transporte e as distâncias a serem percorridas, que a mobilidade urbana e o tempo e o gasto financeiro que a gente tem cotidianamente nesse território disperso é muito alto. Segundo, fortalecer os subcentros e criar novas centralidades para desconcentrar os deslocamentos para o centro da cidade, ocupar o solo de forma mais compacta, com maiores densidades populacionais e construtivas, ocupar os vazios urbanos e limitar as áreas de expansão. É claro que essas diretrizes são muito importantes, e é claro que a cidade compacta é uma cidade também muito rica e com muito potencial. Mas o que eu percebi como pesquisadora, e depois tive a oportunidade de desenvolver isso com outros colegas num livro, que em outra oportunidade eu posso mostrar para vocês, que é o livro que se chama Cidade Pós-Compacta,
a gente percebe que, apesar dessas diretrizes estarem muito difundidas no planejamento e no urbanismo, elas não foram suficientes para conter esse processo muito violento de dispersão urbana. É um processo, aqui eu estou mostrando algumas imagens do Alphaville, Alphaville Brasília, que na verdade não fica no Distrito Federal, não fica em Brasília, fica no município da área metropolitana de Brasília, que é a cidade ocidental, um município bastante pauperizado, e Alphaville comprou duas grandes fazendas e está fazendo um mega empreendimento que pretende um dia abrigar mais de 200 mil pessoas. Então, na verdade, dentro desse panorama que eu mostrei, dessa espécie de paradoxo entre o processo violento de dispersão e as diretrizes do urbanismo, do desenho urbano e do planejamento, tentando conter, mas sem conseguir, eu fui, então, para a história, para tentar compreender como que a dispersão se organizou historicamente dentro do urbanismo, dentro do pensamento urbanístico. Me coloquei uma pergunta se seria possível historicizar a dispersão, e percebi um papel muito importante de empresas urbanizadoras no processo dispersivo. Aí é que a Alphaville começou a ficar muito interessante. Mas olhando para a história, a gente percebe que não foi a Alphaville a única empresa urbanizadora a flertar com o processo de dispersão, ou com o processo de espalhamento e ocupação mais disperso da cidade. Então, foi aí que a Alphaville se tornou um objeto de pesquisa interessante. Através da história da Alphaville, eu consegui traçar um fio narrativo entre a história do urbanismo e o processo de urbanização disperso no Brasil, consegui perceber qual foi o impacto dessa empresa no território brasileiro, qual a sua influência e como essa influência urbanística transbordou muitos limites geográficos, criou um modelo de urbanização, e como que a sua atuação está profundamente imbricada no processo de dispersão. Eu acho que todo mundo, eu não estou vendo a carinha de vocês, mas eu imagino que todo mundo já deve ter ouvido falar de Alphaville. Né? Ela é uma das maiores empresas urbanizadoras do Brasil, inclusive ela está presente em outros países, ela está presente em brasileiros, em cidades de grande, médio e pequeno porte no Brasil, mas é interessante perceber que ela não é uma empresa nova. Ela foi criada ainda na década de 40 e ela chamava Construtora Albuquerque Takaoka. Quando eu descobri essa informação, eu tive a oportunidade, então, de fazer o que eu já comentei, de usar a Alphaville e a história da Alphaville para acompanhar, na verdade, a história da dispersão urbana no Brasil. E muito além disso, andando cada vez mais para trás, a história tem essa capacidade interessantíssima, né, de nos fazer percorrer processos. Eu comecei a estudar outras empresas urbanizadoras, empresas muito importantes para o pensamento urbanístico, que calcaram e construíram paradigmas que atravessaram o tempo e permanecem vigentes até hoje. Então, eu fui olhar outras empresas urbanizadoras de relevância histórica que também estavam atreladas a esse processo de dispersão. A primeira que eu estudei foi a Companhia Madrilenha de Urbanização, que foi fundada na metade do século XIX, por Arturo Soria e Mata, não um urbanista de carreira, mas um empresário muito importante na região de Madrid, e ele foi o responsável por criar o conceito e a ideia de uma cidade linear. Mais do que criar um conceito, ele realmente operacionalizou, desenhou, projetou, comprou terras ao redor de Madrid, e uma parte dessa cidade linear foi efetivamente construída. Ele escreveu extensivamente, fundou uma revista que foi, durante muito tempo na Espanha, uma das principais revistas relacionadas ao urbanismo. Foi muito interessante o processo de pesquisa, porque a revista, enfim, está disponível em meio digital pela hemeroteca da Biblioteca Nacional da Espanha, então eu tive a oportunidade de ler algumas décadas em que essa revista funcionou, e nesses textos que o Soria e Mata publicou, ele ia explicando, desenvolvendo, burilando esse princípio da cidade linear,
vou voltar aqui nessa imagem, que hipoteticamente, na ideia dele, poderia ir de Madrid a Moscou, só para vocês terem noção de como ele imaginava que essa cidade poderia realmente se expandir. O que a gente está vendo aqui nesses retângulos numerados é cada uma das quadras, é uma cidade relativamente curta, pouco larga, estreita, né, e que nessa avenida central tinha um trem, que seria o meio de transporte principal para conectar todo esse território extremamente extenso. No início, a revista serviu como meio de propaganda de venda dos edifícios, das casas e dos diversos outros edifícios que foram construídos por ele pela Companhia Madrilenha de Urbanização. Sem dúvida, esse é um paradigma muito importante de ocupação extensiva do território. Um outro princípio, um outro paradigma, esse, nossa, profundamente conhecido, esse todos conhecem, não vou me estender, que é o da Cidade Jardim, que foi desenvolvido detalhadamente por Ebenezer Howard, também no século XIX, onde ele imaginava que, na verdade, a melhor solução para organizar o processo de urbanização intenso, extremamente denso, desencadeado pela Revolução Industrial na Europa, deveria ser, então, a organização de cidades em forma de rede. Uma cidade central, com cidades satélites ao seu redor, todas elas com... Né, quem já leu o Cities of Tomorrow vai perceber que ele detalhou, inclusive, economicamente, como essas cidades poderiam se sustentar, mas, sem dúvida, para mim, o que mais interessa é que era a ocupação extensiva do território. Claro, de forma muito mais organizada do que o processo de dispersão urbana veio a efetivamente realizar. Uma coisa interessante também é que as cidades-jardins pensadas por Howard foram efetivamente construídas, e as primeiras cidades-jardins foram construídas a partir da fundação de empresas urbanizadoras que foram financiadas por uma série de, enfim, investidores importantes que aceitaram e apostaram no princípio urbanístico propagado por Howard. E as primeiras cidades-jardim foram projetadas por dois arquitetos urbanistas muito importantes, que foram Raymond Owen e o Barry Parker, dois arquitetos ingleses que também escreveram extensivamente sobre a cidade-jardim e sobre esse manifesto aqui, esse frontispício que nós estamos vendo, é de um texto muito importante do Raymond Owen, que era quase um manifesto, que não se ganhava nada com o adensamento extremo, né, com o overcrowding das cidades industriais. Então, nesse texto, ele propõe uma série de parâmetros urbanísticos que ele vai operacionalizar nas primeiras cidades-jardins. Mas uma coisa muitíssimo interessante, eu sei que muitos de vocês sabem disso, é que esses dois arquitetos ingleses também tiveram uma participação importante no Brasil e na urbanização brasileira, a partir do momento em que eles foram contratados por uma outra empresa urbanizadora, a Companhia City, na virada do século, no começo do século XX, mais especificamente a partir de 1917, quando eles são contratados para projetar as primeiras cidades-jardins em São Paulo. Elas não foram, nenhuma das cidades-jardins foi construída como a utopia que Howard imaginava. Aqui no Brasil, sem dúvida, elas são muito mais relacionadas à ideia de bairros-jardim, mas elas funcionaram, primeiro o Jardim América, mas teve vários outros projetos que foram construídos pela Cia City, mas elas funcionaram como uma forma de entrada, difusão e adaptação do paradigma de cidade-jardim dentro do território brasileiro. Uma coisa muito interessante é que o Barry Parker, como mostra a tese de doutorado do professor Mancha, do IAUSP, que é maravilhosa, super recomendo ler, que é sobre a trajetória do Barry Parker no Brasil, ele vem morar em São Paulo para trabalhar diretamente para a City,
e desenvolveu os projetos de bairros Jardins em São Paulo. Ele reside em São Paulo de 1917 a 1919. A Cia City começa produzindo a Cidade Jardins, mas é uma empresa que existe, e ao longo do tempo, depois de projetar a Cidade Jardins, ela passou a projetar bairros populares no município, né, de São Paulo, e depois começou a projetar, pasmem, condomínios fechados no interior do estado de São Paulo. E aí, essa narrativa histórica sobre os paradigmas de cidade-jardim me entregaram exatamente esses diferentes contextos e ideias urbanísticas que estão mais relacionadas à ocupação de espécie do território, especificamente no Brasil e em São Paulo. E aí isso me permitiu criar uma conexão com essa outra empresa urbanizadora, a Alphaville Urbanismo, que começa como construtora Albuquerque Itacaoca, fundada, como eu já comentei, começo da década de 50 em São Paulo, por 2 engenheiros arquitetos formados na Politécnica, na Escola Politécnica, e que vão desenvolver uma série de diferentes tipos de atividades, mas que todas elas, nessa minha interpretação, vão permitir que eles aprendam diferentes métiers que vão viabilizar a sua atuação extensiva como urbanizadora, primeiro na região metropolitana de São Paulo, mas depois em escala nacional. O interessante para quem está começando a pesquisa é saber, por exemplo, que a Alphaville não guardou um arquivo ou um acervo próprio, jogou fora. Inclusive eu entrevistei uma jornalista que trabalhou para a Alphaville durante décadas, e ela narrou para mim que em algum momento, numa mudança de sede da empresa, ali na década de 80, eles fizeram uma grande fogueira com o arquivo deles, para assim, um absoluto desconhecimento da importância que essa empresa teria, né, para o urbanismo e para a urbanização. Então eu tive que construir essa narrativa da Alphaville a partir da ausência de um arquivo, procurando informações em vários outros lugares. Aqui vocês vão ver que eu consegui, que eu propus, né, uma organização de fases de atuação da empresa, que de 51 a 1970 vai operar como uma empreiteira de obras públicas, depois de 67 a 74, como uma construtora de edifícios residenciais financiados pelo BNH, o Banco Nacional da Habitação, ou seja, fazendo parte da Política Nacional de Habitação do período militar. De 73 a 94 é que ela vai efetivamente começar sua atuação como urbanizadora na região metropolitana, fazendo seu primeiro condomínio Alphaville. Depois ela começa, a partir de 95, uma atuação nacional, e a partir de 2008 ela continua como uma urbanizadora nacional, mas, para além de condomínios, ela vai propor grandes núcleos urbanos. Vou falar mais sobre isso. Vou tentar não me alongar muito, mas, assim, desse primeiro período, de 51 a 70, a construtora Albuquerque Itacaoca foi responsável por grandes obras públicas, desde pontes, viadutos, pavimentação de rodovias, edificações públicas, desde escolas até cadeias, especialmente no estado de São Paulo, mas também em todos os estados da região sul. Foi uma atuação muito, muito profícua e que, na minha opinião, operacionalizou um saber dentro da empresa que permitiu depois que ela se aventurasse pelo campo da urbanização. A segunda fase, de 67 a 74, é uma fase muito interessante, é um momento onde o BNH está injetando muitos recursos dentro do país para a produção de habitação, não só social, mas também para a classe média, e eles vão construir, então, acho que são mais de 60 edifícios só na cidade de São Paulo, nesse curtíssimo período de tempo. Deu para perceber, ao longo da análise, que uma série desses projetos são absolutamente idênticos, esses prédios são de edifícios diferentes, em lugares diferentes, mas a gente percebe que tem uma estandardização dos projetos arquitetônicos, o que também é um saber muito importante.
essa estandardização de parâmetros arquitetônicos, que também podem ser expandidos para uma estandardização de parâmetros urbanísticos, permitiu que a empresa construísse de forma mais rápida os projetos, os edifícios, mas também permitiu que ela criasse uma marca, uma imagem visual que era reconhecível pela população. Ela começou produzindo projetos, esses aqui da parte superior, são projetos mais simples, que eram realmente voltados para a classe média, mas a gente consegue perceber que esses edifícios outros aqui são muito mais elaborados. A Takaoka, não só a Takaoka, outras empresas também, perceberam uma brecha no sistema de financiamento do Banco Nacional de Habitação e começaram a produzir edifícios de luxo, como esse aqui. Percebam que as propagandas publicadas nos jornais foram, para mim, uma fonte muito importante de informação. Quem está trabalhando com a iniciativa privada vai sempre ter muito interesse nas propagandas. E aqui vocês vão ver que isso aqui é um mega apartamento, né, que ocupa um andar inteiro, tem 2 elevadores, quarto para motorista, empregada, quase um conjunto muito grande, é um edifício, é um apartamento, obviamente, de luxo, mas que foi parcialmente financiado pelo BNH. Isso deu um escândalo enorme, e, obviamente, interrompeu esse tipo de financiamento, o que levou a Takaoka a procurar outros campos de atuação, já que o campo de produção habitacional na cidade de São Paulo estava completamente saturado. Lembrando que São Paulo, no começo da década de 70, já era, sem dúvida alguma, o maior centro industrial do país. A industrialização estava, a cidade de São Paulo já estava completamente saturado em termos de áreas disponíveis para novas indústrias. O ABC paulista estava começando a se consolidar como uma área muito importante de localização de indústrias, mas não tinha áreas habitacionais de elevado padrão para as elites, também relacionadas a esse processo de industrialização, e foi aí nesse gancho que a Alphaville trocou completamente de campo e foi construir um dos primeiros condomínios fechados de luxo, como os que a gente conhece hoje. Ela comprou fazendas, primeiro na cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, e propôs para a prefeitura construir um conjunto de condomínios fechados. Aqui a gente tem umas fotos das obras. O que aconteceu naquele momento é que o prefeito de Barueri se negou imediatamente a oferecer as licenças urbanísticas, né, para a construção, porque ele reconhecia muito acertadamente que a Barueri era uma cidade dormitório, então tinha muita habitação disponível, não de elevado padrão, mas o prefeito queria trazer empregos, e principalmente indústria, para essa área, considerando que São Paulo estava completamente saturado. Então, os empresários, o Renato Albuquerque e o Yojiro Takaoka, donos, né, da construtora, muito sagazes, propõem, então, além do conjunto de condomínios residenciais, um grande centro empresarial e industrial, que é o Alphaville. Alphaville, então, esse território que a gente está vendo, isso aqui é a rodovia Dutra, e a gente está vendo aqui toda essa área, que no começo foi toda loteada com lote de grande porte, voltados para a indústria. Aqui não vai dar tempo de eu explicar, mas tem uma história muitíssimo interessante, que na tese eu tive a oportunidade de detalhar, que a primeira indústria que compra um lote no centro empresarial Alphaville é a HP, a Hewlett Packard, que faz as impressoras, que a gente conhece muito bem. Essa empresa, ela começou dentro do campus de Stanford, da Universidade de Stanford, na Califórnia, que, além de ser uma universidade muito rica, ela também construiu um centro industrial dentro do campus, e ali uma série de empresas que hoje compõem o que a gente conhece como Vale do Silício, inclusive a HP, tiveram a sua origem. Então, os empresários da HP propõem para
para o Renato Albuquerque e para o Takaoka, que eles conheçam o projeto urbanístico do Centro Industrial dentro da Universidade de Stanford, e eles usam alguns desses parâmetros para construir o seu centro industrial na Alphaville, no município de Barueri. O que acontece é que o centro industrial demora um pouco a engatar, mas eventualmente ele dá certo, né, os lotes são vendidos, depois eles são parcialmente transformados em lotes para edifícios residenciais de grande altura, mas o conjunto de alfavilles residenciais, os conjuntos de condomínios fechados, dão muito certo. Então, a Alphaville constrói o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, e os números vão se estendendo, até o ponto em que a gente tem esse grande conjunto de condomínios. Aqui em laranjinha a gente tem a área do centro empresarial e industrial, em amarelo a gente tem todos os alfavilles que foram construídos ao longo do tempo, e em vermelho, pequenos núcleos comerciais que dão suporte para isso. Deu tão certo que uma outra empresa urbanizadora, a Tamboré, faz a mesma coisa, faz um núcleo industrial e faz uma série de condomínios fechados também ao redor. Todo esse conjunto extrapola o município de Barueri, passa também para o município de Santana de Parnaíba, e se consolida como um modelo de urbanização de altíssimo lucro, de altíssimo padrão, e aí, a partir do momento em que todo esse território se encontra saturado, já não tem mais área passível de construir esses conjuntos, esses condomínios, a Alphaville, então, expande seus negócios e começa a construir condomínios fora da área da região metropolitana de São Paulo. O primeiro que eles fazem, em 1995, é o Alphaville Campinas, mas esse foi só o primeiro, porque até 2010, aqui, na verdade, até 2014, eu mapeei, desenhei, contabilizei todos os dados de todos os condomínios que a Alphaville produziu até esse momento. Claro que ela continuou produzindo, mas eu já não estudo mais a Alphaville, mas aqui o que a gente consegue ver é cada ano o desenho dos condomínios em diversos territórios, municípios e cidades de todos os estados brasileiros. Mas uma coisa que esse estudo muito minucioso me permitiu perceber é que, além desse ser um processo intenso de expansão e consolidação desse modelo de urbanização por condomínios fechados em todo o país, que também representou a consolidação da Alphaville Urbanismo como a maior empresa urbanizadora do nosso país, me permitiu também perceber um processo de aprofundamento da financeirização da própria empresa. O que a gente está vendo aqui é o gráfico de ocupação efetiva desses condomínios. Vocês percebam que são os mesmos condomínios, aqui nesse gráfico eles foram substituídos por pequenas barrinhas, e o que a gente está vendo em preto é as casas que foram efetivamente construídas. A gente começa a perceber, então, que todos esses novos condomínios, particularmente aqueles construídos a partir de 2010, eles eram completamente vendidos. Um condomínio Alphaville em qualquer cidade, ele costuma ser vendido em cerca de horas. Eu assisti vários vídeos que tem no YouTube da preparação dos corretores imobiliários para essa maratona de vendas, então, assim, é um processo extremamente lucrativo. Eles contam com parcerias de proprietários de terras em cada um dos municípios, então o proprietário propõe para a Alphaville fazer um condomínio, entra com as terras e leva um número de lotes como contrapartida, permitiu, né, que a empresa tivesse uma grande permeabilidade no país, mas a gente percebe que a efetiva ocupação, ou seja, a relação entre essa dispersão urbana causada pelo grande número de condomínios fechados em áreas periféricas, nesses diversos municípios, ela não está relacionada à demanda habitacional, ela está relacionada a negócio, ela está relacionada à terra como mercadoria. E esse processo de dispersão, alimentado pelo grande número de condomínios fechados que não são efetivamente ocupados, ou que são pouco ocupados, ele é extremamente pernicioso, porque
esses condomínios vão exigir todos os tipos de infraestrutura, né, de transporte, de água, de energia, de segurança, etc., etc., mas dos municípios, né, eles têm que estender essas redes até esses novos territórios, tem um impacto ambiental da transformação dessas áreas em áreas urbanizadas, mas não está relacionado efetivamente a um processo, a uma demanda habitacional. E isso é o que a maioria dos pesquisadores que estudam a dispersão urbana tem percebido, que a gente está estendendo o nosso território de urbanização, nosso território urbanizado, mas não necessariamente ele está relacionado a um aumento populacional. E para terminar essa parte da Alphaville, eu foquei especificamente no conjunto, nesse núcleo urbano, que é o núcleo urbano de Alphaville e Brasília. O que a gente está vendo aqui, vocês sabem que o Distrito Federal parece um retângulo, né? Aqui a gente está vendo o plano piloto, o Lago Paranoá. Aqui na pontinha da Asa Norte, aqui na beira do lago, é o NB, que vocês todos vão conhecer, né? Os nossos queridos alunos do Minter vão conhecer em breve, quando estiverem em Brasília. Aqui é o limite inferior do Distrito Federal, e essa área em vermelho são as duas fazendas que a Alphaville comprou nas bordas de Brasília para construir o seu mega condomínio. O que eu percebi é que a partir de 2008, a Alphaville, ao invés de ficar fazendo apenas condomínios fechados nas bordas da cidade, ela retoma esse seu modelo original de urbanização, empresarial ou industrial, rodeado, digamos assim, de um conjunto enorme de fechados. A Alphaville dá o nome desse processo, né, desse tipo de produto deles, de núcleo urbano. Aqui em cima, a gente tem uma fotografia do núcleo urbano de Alphaville, que é aquele que eu mostrei, o primeiro que vocês viram, e aqui são algumas imagens de como seria, hipoteticamente, esse núcleo urbano em Brasília. Ele não deu certo, enfim, mas isso não vem ao caso. E aí, ao longo desse estudo, eu consegui perceber 3 grandes dimensões da atuação, né, do modus operandi da Alphaville, estabelecendo as suas relações com o planejamento, estabelecendo e conhecendo melhor o seu modelo de urbanização, que, na minha opinião, qualifica uma franquia urbanística, e como eu já mostrei de forma mais enfática na apresentação, a relação entre a Alphaville e a dispersão urbana. É muito curioso que o nome Alphaville vem de um filme, de um cineasta francês muito importante, que é o Godard, é um cineasta que produziu filmes muito críticos politicamente. O filme Alphaville, eu recomendo, viu, gente, assistir, é muito interessante, eu acho que tem até no YouTube. É um filme extremamente crítico, é um filme que narra a tragédia de um outro planeta que é completamente controlado por um computador, que é o Alpha 60, um computador que controla a vida das pessoas e que percebe que o problema das pessoas, o problema da humanidade são os sentimentos e a desracionalização da vida que atrapalham, digamos assim, na visão desse computador totalitário, a vida, e então as pessoas são obrigadas a tomar uma medicação que suprime completamente os sentimentos. E aí o filme se desenrola nos desdobramentos absolutamente trágicos e distópicos disso, e essa aqui é uma cena muito emblemática, não vou dar mais nenhum spoiler, mas é uma cena muito emblemática, que todas essas pessoas que estão aqui nessa fila são as pessoas que se recusaram a tomar a medicação e começaram a ser críticos do processo de controle da sociedade pelo computador, e elas vão ser executadas. Elas vão ser executadas, e cada vez que uma dessas pessoas morre, uma mulher pula na piscina e faz um número de nado sincronizado. É uma tragédia, assim, é um filme distópico, mas que eu acho que tem muitas relações com o processo de dispersão e com a violência da atuação das empresas urbanizadoras. A Alphaville, obviamente, não é a única, são inúmeras, mas eu acho que ela é bastante exemplar e emblemática desse processo.
E aí, sem meu querer, caiu na nossa mão lá em Brasília um acervo histórico de uma outra empresa urbanizadora, que é a Coimbra Bueno e Companhia Limitada. Uma empresa urbanizadora que eu imagino que o Ricardo já deve ter falado um pouco dela, talvez, na sua apresentação, mas que é uma empresa urbanizadora que a nossa equipe lá em Brasília recebeu a doação de um dos irmãos, eram dois irmãos, o Jerônimo Coimbra Bueno e o Abelardo Coimbra Bueno, e a família do Abelardo doou esse acervo maravilhoso para nós, uma equipe enorme de estudantes e professores, incluindo meu querido amigo Ricardo, a professora Paola Ferrari, o Carlos Henrique Magalhães e a nossa pesquisadora Isadora Banducci. Estamos há anos, gente, desde 2020, quando esse acervo foi doado, trabalhando na organização, na pesquisa e na difusão desse acervo. Aqui a gente tem as fotos do Jerônimo e do Abelardo, que ambos já faleceram, mas eles são, essa empresa, a Coimbra Bueno, tem uma importância para a história do urbanismo que é enorme, porque esses dois irmãos, recém-formados da Politécnica, como engenheiros, a Politécnica do Rio de Janeiro agora, a da Alphaville era a Politécnica de São Paulo, agora é a do Rio. Esses dois irmãos fundaram essa empresa e foram convidados para serem os construtores da nova capital do estado de Goiás, Goiânia. Eles começaram construindo apenas algumas edificações emblemáticas, como os Correios, algumas habitações para servidores públicos, um hotel, enfim, e depois, tendo dado muito certo essa parceria, eles foram convidados para coordenar completamente toda a construção da cidade. Isso é muito importante para a ocupação do Brasil Central, para a ocupação do Centro-Oeste, e para a própria história de Brasília, a construção de Goiânia é absolutamente paradigmática. Então, a gente ter recebido esse acervo e está conhecendo cada vez mais a história da empresa Coimbra Bueno, tem sido um presente. Agora, assim, que eles foram os irmãos e que essa foi a empresa que construiu Goiânia, isso já está muito bem narrado na historiografia do urbanismo. Mas o acervo nos permitiu perceber que a atuação deles foi muito mais ampla. Aqui a gente vê um mapa muito interessante elaborado pelo Abelardo, que mostra o esquema dos trabalhos realizados pela empresa. A empresa foi fundada ali no começo dos anos 30, atuou em urbanização no Brasil inteiro até mais ou menos a década de 60, tendo contratado urbanistas muito importantes para a história do urbanismo, como, por exemplo, o francês Alfred Agache, muito conhecido por um dos primeiros planos de urbanização para o Rio de Janeiro e para a reestruturação do centro do Rio de Janeiro. Esse aqui é o acervo. Me desculpem se essas imagens já foram mostradas pelo Ricardo, mas, enfim, eu vou chegar em outros pontos que não são necessariamente os mesmos que Ricardo. A gente recebe esse enorme número de caixas em 2020, no meio da pandemia. Demora um pouco, claro, para a gente ter condições sanitárias para trabalhar esse acervo. Conseguimos um edital pela FAP-DF, que foi o que deu possibilidade da gente atuar mais especificamente, e a gente tem trabalhado, né, na preparação do trabalho de organização do acervo, achando várias informações sobre Goiânia, mas não somente, entendendo melhor essa empresa urbanizadora, seu escritório, sua atuação no planejamento, outros campos de atuação, e uma coisa que a gente sabia muito pouco, que é a importância de uma fundação que os irmãos Coimbra Bueno fazem, chama Fundação Coimbra Bueno pela nova capital do Brasil. O Jerônimo foi governador do estado de Goiás, depois de ficar tão famoso e importante por sua atuação na construção de Goiânia, ele entra para a política. Ainda nos anos 50, no final dos anos 40, ele é governador de Goiás, depois ele é eleito senador da República pelo estado de Goiás, então ele tem uma atuação política muito importante, e o irmão Abelardo vai ser o coordenador principal dessa fundação, que vai ter um papel muito relevante para apoiar o movimento mudancista e trazer Brasília para o centro do país. Aqui era a situação do acervo lá no Rio de Janeiro, e aqui algumas fotos da nossa equipe trabalhando. Hoje o acervo já está bem mais organizado, né? Esses são os temas que a gente tem trabalhado no acervo. Goiânia, que era a grande propaganda, né, da empresa Coimbra Bueno, né, atuou, né, o grande argumento, esse aqui é um mapa
que representa a ocupação do Brasil na década de 20, e a gente percebe como o interior do país era pouquíssimo habitado, né? Daí a relevância dessa nova capital para o estado de Goiás e, posteriormente, para a nova capital do país. Aqui algumas das imagens maravilhosas de projetos, nem todos construídos, que foram desenvolvidos pela empresa. Aqui uma imagem aérea muito interessante do território de Goiânia, já em construção, ali na década de 50. Goiânia é inaugurada em 39, e aqui em 50 ela já está bastante consolidada. E aí a gente vai estudar também a relação dessa empresa urbanizadora do seu escritório, os arquitetos, estamos estudando e descobrindo várias coisas interessantes de outros arquitetos importantes que trabalharam na empresa. Eu estou aqui no Rio de Janeiro também, porque eu estou trabalhando no Núcleo de Pesquisa e Documentação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob supervisão da professora Cristina Cabral, e a gente encontrou informações de outros arquitetos cariocas que projetaram e trabalharam para Coimbra Bueno, isso tem sido muito interessante. Lá no nosso acervo, a gente tem um conjunto enorme, são quase um milhar de fichas dos diversos trabalhadores que atuaram na empresa. Também conseguimos mapear projetos, né, desenvolvidos por eles, como, por exemplo, do Plano Urbanístico de 1935 para Curitiba. Eles contratam o Agache para desenvolver esse plano, mas a gente está descobrindo também outros arquitetos que trabalharam nesse plano urbanístico. E foram várias cidades, eles trabalharam no Rio de Janeiro, em Petrópolis, no estado de São Paulo, enfim, uma riqueza de projetos, alguns projetos urbanísticos, outros projetos de habitação para classe média, habitação social, mas também projetos urbanos. Encontramos protótipos de habitação social, que a gente ainda precisa entender melhor como é que eles atuaram, e depois, a partir da década de 60, essa atuação da empresa urbanizadora decai completamente, mas a gente percebe que eles continuam atuando como empresários importantes, e aqui, no caso, é uma empresa, a primeira empresa de polipropileno do Brasil, da qual a Coimbra Bueno fez parte. Aqui, uma empresa muito importante, que foi inaugurada em meio à ditadura militar, e ela era tão relevante que nessas fotos aqui a gente vê terrível presidente Ernesto Geisel participando da inauguração dessa indústria. E, por fim, meu principal tema de pesquisa atual, que é a Fundação Coimbra Bueno. O acervo tem um material muito grande dessa fundação, era uma coisa que era muito pouco conhecida. Aqui a gente tem toda a família Coimbra Bueno, que fez parte, né, da criação e da operação dessa fundação, e que atuou, primeiro, de forma muito intensiva, não só pela transferência da capital para fora do Rio de Janeiro, mas especialmente lutou contra os mineiros, para que a capital não fosse para Minas Gerais, para que a capital realmente viesse para o estado de Goiás. Jerônimo participou como membro de algumas das comissões, de duas comissões que estudaram diferentes possibilidades de territórios para a ocupação, para a nova capital, particularmente da comissão Poli Coelho, mas eles também tiveram uma atuação, deixa eu ver se eu consigo fazer esse vídeo funcionar, uma atuação muitíssimo interessante na mídia. Eles fizeram um jornal semanal dentro dessa revista, que chamava Singra. Era uma revista que circulava em jornais muito importantes no país, particularmente o Correio da Manhã, que à época era o principal jornal da capital, Rio de Janeiro, mas também que circulou em vários municípios do estado de Goiás, e nessa revista eles tinham um encarte que chamava Jornal de Brasília, e aí nesse encarte eles faziam textos publicizando e dando força para o movimento mudancista, utilizando, claro, o exemplo de Goiânia como um sucesso, e estimulando, né, que a nova capital viesse efetivamente para o Planalto Central. Essa revista também tinha um intenso trabalho anticomunista. Vejam que a gente está
na década de 50, em plena Guerra Fria, então essa é uma discussão que a gente também está estudando bastante, já tive uma aluna que pesquisou especificamente essa atuação anticomunista deles, e um outro braço da fundação, que é muito interessante, era a construção de uma ideia de que a verdadeira brasilidade e a verdadeira possibilidade de um desenvolvimento sustentado do país, da nação, era através de uma civilização sertaneja. Não vou entrar em detalhes também, mas naquele período no Brasil tinha uma grande discussão sobre o litoral desenvolvido e o sertão subdesenvolvido. Tinha uma série de diferentes linhas de pensamento, de diferentes sociólogos e intelectuais do país à época, e os Coimbra Bueno faziam parte de uma linha muito específica, que era de que reconhecia um certo atraso, digamos assim, no sertão do Brasil, mas reconhecia que o sertanejo representava a verdadeira brasilidade, e que existia um enorme potencial de desenvolvimento e progresso, que são palavras muito importantes para esse período, dentro do sertão brasileiro, e que era para lá que a sociedade deveria olhar, e era para lá que o Brasil deveria crescer. Então, esse manifesto, essa ideia da civilização sertaneja, eles vão desenvolver durante décadas, a gente está estudando muito isso e descobrindo coisas interessantíssimas, saindo um pouco do campo do urbanismo e se estendendo para o campo da construção intelectual de uma nação, que era uma questão muito relevante nesse período da década de 40 e 50, mas também percebendo as enormes limitações desse pensamento, porque apesar dos Coimbra Bueno reconhecerem que a verdadeira brasilidade estava no sertão, ao mesmo tempo, eles ignoravam os verdadeiros moradores desse território. Esse mapa que a gente está vendo aqui, que é à esquerda, que é um mapa assustador, que marca todo o Brasil central e o norte do país, a Amazônia, como terra de ninguém, contrasta profundamente com esse mapa maravilhoso que a gente vê à direita, que eu recomendo demais que vocês conheçam em detalhe, é só digitar na internet, né, o mapa étnico e histórico do Brasil e das regiões adjacentes, que foi desenvolvido por um indigenista alemão-brasileiro, chamado Kurt Niemendaju, que se radica no Brasil e dedica a sua vida inteira a estudar os diferentes povos indígenas. O que a gente está vendo nesse mapa, que é do mesmo período do mapa à esquerda, são linhas coloridas que representam os territórios ocupados pelas diferentes nações linguísticas dos povos indígenas do Brasil, ali na década de 40. Então, vocês vejam que o Kurt mapeou, e até hoje, para a antropologia, esse mapa é muito importante, ele mapeia todos esses povos, toda essa riqueza, mas a narrativa vigente é de que o sertão é um vazio a ser ocupado e dominado. Então, essa é uma questão muito relevante para a gente compreender a atuação dessa empresa urbanizadora e do pensamento que está por detrás da atuação da Fundação Coimbra Bueno. Para terminar, é claro que nesse percurso, particularmente no percurso de organizar o acervo da Coimbra Bueno, a gente se deparou, enquanto equipe, né, enquanto pesquisadores, com a necessidade de extrapolar o campo do urbanismo, da história do urbanismo, e resvelar mesmo, transbordar para o campo da teoria da arquivologia, e para a teoria especificamente, para como que a teoria decolonial transformou completamente o pensamento, não só sobre a organização e a manutenção dos acervos históricos, mas também da produção da própria historiografia. Então, esses são os pensadores com os quais eu tenho ultimamente dado as mãos, são pensadores, alguns do campo específico da arquivologia, mas outros, como a Ariela Azoulay, do campo da fotografia, da mídia e da representação, que vão questionar a construção tradicional dos acervos, vão questionar a limitação desses acervos, porque eles vão perceber de forma muito intensa e muito radical que arquivar, reconhecer que um documento é importante o suficiente para ser guardado
hipoteticamente para a eternidade, é um ato político. E é um ato político que nem todos os povos têm a possibilidade, capacidade não, mas a possibilidade de realizar. O Eric Ketelaar, que é um arquivista, um arquivologista, e um teórico da arquivologia e dos arquivos holandês, ele vai criar um termo que chama archivization, que eu traduzi para arquivalização. Arquivalização, na ideia do Eric Ketelaar, é o ato de perceber, antes de guardar o documento no arquivo, é o momento da verdade onde um certo documento é reconhecido como histórico. E aí ele vai dizer que esse é o grande ato político, e que ele precisa ser melhor problematizado, porque as parcelas da população que conseguiram guardar os seus acervos e que escolheram os documentos não foram os povos indígenas, porque eles foram apagados pela narrativa do vazio, né? Não foram vários povos. Então, também para a gente reconhecer o poder dos arquivos. E aí, já para me encaminhando mesmo para o final dessa reflexão mais teórica, eu vou, junto com a Ariela Azoulay, estudando bastante seus desenvolvimentos teóricos, pegar esse termo que ela cria das histórias potenciais. São as histórias que não estão nos acervos, são as narrativas que são construídas através de metodologias não colonizadoras e de abordagens críticas dos acervos, que precisam ser as grandes histórias construídas no século XXI. E aí, para isso, a gente tem trabalhado, né, não só na organização do acervo, mas também na construção de uma série de ações que a gente caracteriza como ações de difusão crítica dos acervos. A gente fez uma exposição que foi chamada Acervos de Urbanismo, onde a gente fez uma curadoria do material da Coimbra Bueno, uma curadoria crítica, e em parceria com a professora Maria Cristina Leme e a professora Mônica Junqueira, da USP, a equipe da USP fez uma curadoria dos projetos do Joaquim Guedes, um arquiteto urbanista muito importante, que a FAUSP tem um acervo. Então, a gente projetou aqui a galeria da FAUNB, e a gente projetou, junto com a arquiteta Virginia Manfrenato, que é uma arquiteta especialista em expografia, uma exposição que pudesse ilustrar e apresentar todo o material, ou pelo menos uma parte desse material tão rico que a gente encontrou nos acervos. A gente desenvolveu alguns painéis, aqui tem um painel que mostra aquelas capas, né, da revista Singra, que vocês já viram, e faz uma discussão sobre o papel da mulher, né, objetificada nessas capas. Aqui a gente vê o mapa, né, e a atuação do Jerônimo na comissão Poli Coelho para a escolha da capital, e, enfim, vários outros materiais muito interessantes. Essa exposição foi inaugurada junto com o seminário que a gente fez de acervos e arquivos aqui na UNB em abril de 2024, e hoje ela está na PUC Goiás, vai ficar lá até novembro desse ano, difundindo, né, a produção desses 2 acervos tão interessantes. Para finalizar, mostro para vocês algumas das fotos maravilhosas da minha querida amiga Joana França, que registrou esse momento da exposição. Aqui a gente vê alguns dos expositores onde a gente apresentou materiais originais, aqui à esquerda os painéis, e aqui à direita um painel maravilhoso que nós fizemos com as fichas dos trabalhadores que eu mostrei lá atrás. E aí a nossa ideia não é somente difundir, né, os acervos, mas é também problematizar a importância enorme que as instituições têm na guarda de acervos históricos, que é uma responsabilidade que eu acredito que particularmente as universidades podem e devem desenvolver. Então, aqui tem uma linha do tempo bastante bacana, aqui um pouco desses painéis, aqui a gente vê os painéis da produção do Joaquim Guedes, mas especificamente para terminar, termino com essa foto muito bonita do painel que a gente fez
dos trabalhadores e trabalhadoras da Coimbra Bueno, onde a gente procura, influenciados pela teoria decolonial dentro da arquivologia e dos arquivos, procuramos dar cara, né, dar espaço, dar voz, digamos assim, àqueles que são sempre apagados pela história, aqueles que a história muitas vezes insiste em dizer que são irrelevantes e insignificantes, mas que na verdade são muitos, e são eles que construíram Goiânia, não necessariamente os Coimbra Bueno. Então, tentando, né, desconstruir a ideia de uma grande história e tentando trazer esses outros personagens à tona. Gente, é isso que eu queria dizer, compartilhar com vocês, e eu fico, então, à disposição para perguntas, questionamentos, espero que vocês tenham dúvidas também, né, vai que eu não expliquei direito alguma parte, vai ser um prazer poder conversar com vocês. Então, parabéns, Carol, amei a palestra, achei super interessante. E eu abro as perguntas também para os alunos, mas antes eu queria comentar alguns pontos que eu achei pertinente aqui trazer à tona. Acabasse abordando três questões, né? A questão do Alphaville, da empresa, a questão da Coimbra Bueno e a questão que arremata tudo da documentação urbanística, não é? É muito interessante. E também, assim, eu fico muito feliz, eu acho que eu tinha comentado contigo, que a UNB, né, esteja agora investindo nesse eixo, né, de documentação arquitetônica e urbanística em nível de Brasil. Porque, como você falou, em nível de documentação de acervos, que é uma área que a gente vem trabalhando, né, já há anos, e junto ao ICOMOS Brasil, no Comitê Científico Nacional de Documentação, a gente tem pouquíssimas universidades no Brasil que têm um trabalho voltado para essa área. A mais antiga é a UFMG, com o Instituto Silvio de Vasconcelos, ainda nos anos 30. Depois veio o NPD, no Rio de Janeiro, e, posteriormente, a FAO, USP, que é ligada à biblioteca da USP, mas que hoje é o maior acervo universitário documental brasileiro, né? E que a gente tem lá o Eduardo e toda uma equipe da biblioteca trabalhando esse acervo. Acho interessante também frisar aqui na parte de documentação, Carol, uma discussão que começou, mas infelizmente não foi adiante em nível nacional, que além das universidades, é uma rede de acervos de documentação, que o pessoal do IAB São Paulo criou uns anos atrás, mas não foi adiante, e são mais de 20 instituições, inclusive o Docomomo Brasil, o ICOMOS, o TICI, certo? Muitos órgãos, muitas instituições preservacionistas, algumas universidades, eu não sei se a UNB chegou a se filiar a essa rede, não, mas eu acho que ainda pode, né? E também, como eu te convidei a fazer parte do nosso comitê, porque eu acho importante reforçar essa discussão dentro do ICOMOS e mostrar ao Brasil que a UNB está fazendo isso que você e o Ricardo estão encampando, o Ricardo Trevisan, né? E eu acho muito importante. A gente também tem um trabalho fora do eixo sudeste, fora de São Paulo, Rio São Paulo, Rio e Minas, que é o trabalho feito no Nordeste brasileiro, né? A gente tem um trabalho do MDB, e eu acho importante que os alunos saibam que no Nordeste a gente tem o MDB, que é o Memorial Denis Bernardes, que é ligado ao UFPE, que é um centro de documentação ligado também ao curso de arquitetura, o LIAU, né, com a professora Guilar, que faz o trabalho de tratamento de imagens, lá na Federal de Pernambuco. E lá em Pernambuco tem um centro de documentação, Carol,
que eu acho que vocês, e o Ricardo que falou sobre sertão, e a gente até discutiu essa questão do conceito, né, de sertão, que é a Fundagem, a Fundação do Homem do Nordeste. Tem um acervo maravilhoso que chama Vila Digital. Eu aconselho até os estudantes nordestinos, que a gente tem muitos aqui, né, entrarem no site da Fundagem e conhecer o centro de documentação dessa instituição tão séria que é a Fundação Joaquim Nabuco. E tem um trabalho maravilhoso no norte do Brasil. Eu acho que a Carol conhece o Marcos Cereto, que está fazendo um trabalho na Universidade Federal do Amazonas, trabalhando o acervo do Severiano Mário Porto, um arquiteto carioca, que está com uma parte no NPD, onde a Carol está agora, né, fazendo esse treinamento com a Cristina. E assim, o Marcos tem feito, sabe, Carol, um trabalho muito importante lá no Amazonas. Eu já assisti algumas palestras do Marco, não conheço o trabalho pessoalmente, mas é um trabalho hércules, porque muita coisa estava lá em Manaus, né, onde ele fez muitas obras, e esses acervos, assim, a gente sabe das dificuldades que é. Eu hoje, né, passei a tarde na casa do Hans Bros, aqui em São Paulo, no bairro do Morumbi, que é uma outra problemática de acervos, porque uma parte do acervo do Hans Bros, Carol, está em Blumenau, no Instituto Hermano Hering, e ligado, né, ao Grupo Hering, é uma fundação, e está tudo digitalizado lá, muito bem organizado. Inclusive, eu trabalho coleto para o meu pós-doc e para capacitação, plantas lá, material de projeto, tudo. Mas o acervo paulistano, né, quando ele veio morar em São Paulo, nos anos 70, está todo aqui. Todo aqui engavetado em mapotecas, cobertas com lonas plásticas. Infelizmente, a USP não pôde aceitá-lo, porque disse que não tinha espaço. O Mackenzie também não se interessou. A CAMP, a Casa de Arquitetura Moderna, demonstrou o interesse, mas ele é muito grande, eu não sei como a CAMP daria conta, teria que talvez alugar um espaço, né? Mas tem a possibilidade também, que já na justiça, no processo judicial, olha a complicação, que está em Blumenau, o inventário dele, e que uma faculdade privada de Santa Catarina, que tem estrutura, tem muito recurso, e tem um pesquisador lá da modernidade, Rudi, nosso amigo Rudi Catani, que fez doutorado em Barcelona, que está interessado em levar o acervo do PROS para lá. Gente, a gente tem uma discussão de acervo, né, Carol? E eu acho que é importante, porque tu traz um olhar sobre o acervo das cidades, não da arquitetura em si, não do edifício, como a gente tem focado, do objeto arquitetônico, mas da escala maior, né? E quando vocês receberam esse acervo do Coimbra Bueno, Coimbra Bueno, eu vi aí nas fotos caixas e caixas, e você para trabalhar isso, né? E limpar, fichar, depois analisar e estudar, né, Carol? Para trazer já resultados, isso é um trabalho importantíssimo, gente, e a gente tem que correr contra o tempo para tentar resgatar esses acervos. Porque, Carol, é maravilhoso ver como você constrói uma crítica contemporânea desses lugares através da história do urbanismo, usando de uma forma transversal e multidisciplinar a documentação patrimonial, né, para poder fazer essas pesquisas. Nossos alunos de mestrado podem se preparar. Eu acho que uma das maiores dificuldades deles vai ser o acesso à informação, o acesso ao coletar material histórico, documental, que o mestrado
que uma pós-graduação requer. A gente não pode trabalhar com achismos, com hipóteses, e nem ficar desenhando só hoje para construir isso, né, Carol? Eu acho que essa parte da documentação é a base de qualquer trabalho, né? Inclusive de urbanismo. E aí chama atenção para os nossos alunos que vão trabalhar essa área, como Gustavo, Marcos, Maria Helena, né? Fazer esse diálogo com esse material. Queria que tu comentasse um pouquinho esse link da documentação com isso, Carol. Foi um ótimo comentário. Antes de falar desse último ponto, que aqui eu acho que você está certíssimo, essa rede é muito importante, né? O Ricardo, inclusive, ele faz uma crítica de que a rede está muito concentrada ainda no Sudeste, né? Claro, onde estão muitos recursos, enfim, mas a gente está sempre nessa luta, né? E tem sido um aprendizado riquíssimo para todos nós. E, claro, sem dúvida, não quis... se listou, né, uma série de instituições que que desenvolvem esse papel fundamental da preservação de acervos históricos, e eu acho que isso é absolutamente fundamental. Mas a tua pergunta é muito bacana, eu vou responder falando, por exemplo, não deu tempo de falar muito, agora pode ser uma oportunidade, que eu comentei, né, que a Alphaville não guardou um arquivo. Eu achei que eu ia entrar na empresa, que eu conversei, entrevistei o presidente da empresa, entrevistei vários arquitetos, jornalistas e tudo, e pensei, cara, com certeza eles têm armários de coisa. E aí essa jornalista, uma pessoa maravilhosa, ficou horas conversando comigo, falou, fizeram uma fogueira, que é meio surreal, né? Então, onde a gente encontra as informações, né, na ausência de um acervo sistematizado ou minimamente organizado, né? Então, eu usei, assim, de tudo um pouco, né? Teve uma biografia do Takaoka que foi publicada. Essa biografia tinha um caráter memorialista e que, né, o Takaoka era a melhor pessoa do universo, com certeza. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico, mas, ao mesmo tempo, ela me deu muitas informações pragmáticas. No caso, onde eu estava mapeando as obras que eles tinham desenvolvido, o Diário Oficial dos Estados e o Diário Oficial da União. Chatíssimo, mas maravilhoso, porque você consegue fazer pesquisa por palavra-chave. Como eu já citei, as hemerotecas, que são bibliotecas digitais, e que a maioria das grandes bibliotecas, inclusive a nossa maravilhosa fundação da Biblioteca Nacional, possui, e ela tem digitalizado, gratuito, e com a possibilidade de pesquisa por palavra-chave, todos os jornais mais importantes, e muitas revistas, muitos periódicos. Então, essa pesquisa digital que a gente faz sentadinho no nosso computador, ela, além, claro, de mostrar a relevância da digitalização dos documentos, ela também nos coloca muitas possibilidades, né? Essa pesquisa, aqui eu só mostrei uma fotinho, mas eu fiz uma pesquisa muito extensa sobre a relação do Centro Industrial Alphaville e o Stanford Industrial, desculpa, eu esqueci o nome completo, que foi esse lugar que é a origem do silício. O arquivo da Universidade de Stanford, que é um dos arquivos mais interessantes de universidades, Stanford, para vocês terem ideia, foi projetada pelo Olmsted, que é o maior paisagista dos Estados Unidos, né, teve uma atuação maravilhosa, né, foi o cara que projetou o Central Park, para quem não sabe, ele projetou o campus de Stanford. E mais à frente, um plano diretor da Universidade de Stanford foi feita pelo Mumford. Então, assim, coisas interessantíssimas. E eles têm um acervo não totalmente digitalizado, mas eles têm a lista dos documentos e a lista das caixas.
Então, eu tive a oportunidade de ir com muita paciência, que é uma coisa que a gente tem que ter muito quando a gente está trabalhando com história. Tem que meditar, respirar fundo, e, né, insistir, persistir, que é uma característica importante de um pesquisador, de uma pesquisadora. Fui olhando todos os conteúdos das caixas, me comuniquei com eles digitalizaram tudo e mandaram para mim. Aliás, gente, os arquivistas, os bibliotecários são muitas vezes os nossos melhores amigos. O arquivo do município de Barueri, o arquivo de Santana de Parnaíba, que esses eu visitei pessoalmente, mas eles digitalizaram documentos para mim. Então, é isso, eu fui cavando, né, essas informações em vários lugares. E eu acho que, metodologicamente, foi uma experiência muito interessante, né, já que a gente está falando aqui com os nossos pesquisadores do Minter. Então, é isso, não desistir também quando a gente não encontra, a gente pode construir, né, e procurar essa documentação, às vezes, nos lugares mais inusitados. Os acervos digitais dos próprios jornais, né, no caso, como eu estudei muito em São Paulo, o acervo do Estadão e o acervo da Folha, que, inclusive, o Estadão eu assinei durante um período para ter acesso ao arquivo, é maravilhoso, é excelente, você também consegue fazer pesquisa por palavra-chave. Então, são muitas fontes que foram agenciadas, muitos tipos documentais também, muitos tipos documentais diferentes, e cada fonte vai ter, né, seus desafios próprios, e foi uma experiência, né, que eu continuo trabalhando dessa forma, uma experiência muito, muito rica. Não sei se eu respondi, mas acho que assim, né, é por aí. Eu acho que é por aí mesmo. Eu gostaria que os alunos, as alunas, se posicionassem, questionassem alguma coisa, o que é que vocês acharam da fala da Carol. Marcos, pode falar. Boa noite. Primeiramente, né? Nossa, que boa explanação que a professora Carol pôde nos trazer. Como a senhora mesmo já falou, que essa cavucação nos escombros da história, essa promoção, né, dessa exposição desses documentos, né, documentos esses que poderiam até serem perdidos, né, essa riqueza que foi encontrada, uma caça ao tesouro, praticamente, vocês implementaram, né, e deu tudo certo, né, até pode dar mais certo, como a senhora disse, no decorrer da pesquisa, né. Eu achei muito interessante, pessoalmente, aquele slide em que a senhora faz aquele gráfico com os condomínios e os anos. Eu achei muito, muito, muito bem didático. Eu, pessoalmente, gostei muito. E falando sobre as empresas, o Alphaville e a Coimbra, eu me lembro, né, como a senhora falou no começo, eu não sei se eu vou me fazer entender que a expansão urbana é uma coisa que precisa ser contida, num sentido especial. E eu me lembro, assim, né, de várias cidades, por exemplo, até mesmo aqui em Campina Grande, a empresa não é privada, é pública, a Alprema, que faz as licitações e que atua nesse espaço, né? Mas eu penso o seguinte, todos esses processos históricos de urbanização geraram essas desigualdades, geraram essa falta de integrabilidade dentro da própria cidade, do próprio ambiente urbano, né? E eu acho que até outros problemas que a senhora poderia citar, mas de que forma esses interesses ao longo da história dessas empresas, de que forma eles podem ser mitigados no contexto da expansão urbana? Esse é um questionamento que eu gostaria de pôr. Esse é um questionamento excelente, sabe, Marcos? Quando eu estava defendendo a tese, a professora Sara Feldman, do IAUSP, ela estava na banca. E ela falou exatamente isso que você falou no final do trabalho. Só que aí ela argumentou que ela já estava muito desiludida, que ela acreditava que já não era possível, enfim, não necessariamente conter, mas eu argumento no final da tese que o Estado, através do planejamento urbano, tem um papel crucial, não
ele nunca vai conseguir dominar tudo, mas ele pode direcionar, né? E ele direciona. A gente sempre fala, não tem planejamento, a gente tem muito planejamento no Brasil. Os planos não são necessariamente totalmente implementados, mas olha, o que não falta nesse país, podem acreditar, é planejamento. A história do urbanismo, a história do planejamento mostra isso. Nunca falem isso, viu? Que não tem planejamento. Às vezes não tem, mas enfim, é bem mais raro. Então, eu argumentava, e em alguma medida ainda argumento, que o planejamento ele nunca vai ser plenamente implementado. Talvez daí a nossa frustração, né? Enquanto técnicos, a gente queria que tudo que fosse projetado e planejado fosse realizado. Mas o mundo é muito mais complexo, e a política e os desígnios são muito mais tensionados, né? Então, eu ainda acredito que o Estado tem esse papel, que o planejamento é fundamental no direcionamento e na tentativa, acho impossível controlar, mas direcionar. E principalmente diante do apocalipse da mudança climática, que, assim, vocês são mais jovens, mas eu aprendi que sustentabilidade era uma coisa muito importante para gerações futuras, como se aquilo não fosse acontecer no meu tempo, e acontecer num tempo além. Então, a gente tinha que pensar na sustentabilidade para os nossos netos. Já deu, né? A mudança está acontecendo, ela é efetiva, e por que eu estou falando isso? Porque a urbanização é parte muito importante e tem um impacto gigantesco na mudança climática, né? Então, eu acho que a gente tem, tenho certeza que a gente tem essa responsabilidade de tentar direcionar a expansão urbana para os espaços onde a gente tenha tem as condições mínimas ambientais. E se elas não existem, que a urbanização seja contida, né? Se a população vulnerável não tem condições, não teve provisão da infraestrutura, que o Estado assuma essa responsabilidade e proveja, e permita que todas as pessoas tenham acesso a saneamento, enfim, a uma série de infraestruturas que fazem parte da mitigação da mudança climática, né? Então, o que eu acho interessante dessas pesquisas em história é a gente perceber que a história não está lá localizada no passado, né? Ela se articula e ela permite que a gente compreenda muito melhor o presente também. Estiquei um pouco a conversa, mas para falar dessa minha insistente nessa minha insistência no planejamento como um caminho importante para controlar, não vai dar, eu já perdi essa esperança, mas, né, direcionar e tentar minimizar mesmo os impactos a longo prazo. Eu queria, Carol, fazer um diálogo aí, uma complementação. Eu cheguei de Pelotas, agora, sexta-feira, e no Projetar. E eu queria trazer isso também para os alunos, e tu falasse aí de um tema que foi, assim, pauta de quase todas as mesas, mudanças climáticas. E a gente visitou, e você falando sobre urbanização, Carol, a gente sabe o problema, né, que o Rio Grande do Sul está passando já há vários anos. E eu assisti algumas palestras de urbanização e mudanças climáticas no último dia do evento. E eu fiquei chocada, Carol, em ver que a Lagoa dos Patos, que é uma área ecológica enorme, que toma grande parte do Rio Grande do Sul, começa em Porto Alegre, vai até lá ao sul. A gente visitou lá em Pelotas, e sabe o que está acontecendo, Carol? Ocupação de áreas pantanosas. Por isso é que a enchente no Rio Grande do Sul está cada vez pior, porque acaba dando as inundações, né? Os extremos, como a gente viu também, que foi tema da Bienal de São Paulo. E essa questão do desrespeito ao meio ambiente,
a ocupação de áreas ecológicas, áreas ambientais, áreas de pântano, áreas de mangue, que passou em Recife, Boa Viagem, por exemplo, maior parte do bairro é em áreas inundáveis. Até hoje, chove, transborda tudo. Por quê? Aterraram para fazer shopping, aterraram para fazer novos loteamentos, áreas de manguezais, lá na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Estão aterrando áreas pantanosas, no Pantanal. E aquela discussão, né, do falecido arquiteto chinês, que infelizmente faleceu aqui no Brasil, as cidades esponjas, né, Carol? E que eu acho que tem um diálogo muito grande com essas urbanizações. Eu fico chocada aqui em São Paulo, porque São Paulo é uma máquina, né, assim, de urbanização, de ocupação do solo, e tua pesquisa passou muito por aqui, né, Carol, dos alfavilles. É impressionante como em São Paulo, no entorno, Carol, Itu, Campinas, até Campinas, é tudo grandes empreendimentos, grandes, e cada um maior do que o outro. O Alphaville hoje virou aqui nada, porque é um atrás do outro. E assim, e de um luxo, de um padrão, sabe? Que eu fico assim, gente, isso é Brasil. O Fazenda Boa Vista, do Grupo Fazano, gente, é uma coisa, a Baronesa, são, sabe assim, então, assim, são realidades tão díspares, né, tão gritantes em relação à maior parte da população brasileira, da classe média, né, e também é um trator. Essa questão ambiental, sabe, deixa o buraco lá, que não serve para nada, reserva. E o resto, tome e lotear. Então, assim, enquanto isso, aí vem o efeito, os impactos ambientais, né, de tudo isso que essa grande indústria, que, como você mostrou, Carol, o Alfa vem nos anos 40, para isso, né? E isso vem perdurando, virou moda, e uma moda que não para, só cresce e vai emendando as cidades. É uma coisa muito louca, né? Muito louca. E esse de respeito a essas áreas, e tudo assim. Aí vem a questão política, né? Dos conchavos empresariais com política que permite tudo. E que tudo passa. Né? Abre a porteira e vai dando canetada e vai se fazendo. E os efeitos estão vindo, né? As mudanças climáticas, com temporais, com vendavais, chuvas torrenciais, acabando a cidade e tudo mais, né? É um negócio que eu não sei como é que vai ser, não, Carol. É bem difícil essa realidade, né? Alguém tem mais alguma questão aqui para a Carol, para a gente não cansá-la muito? Gustavo. Primeiramente, boa noite, Carol, muito obrigado pela exposição, certo? Ela foi riquíssima. E a tua análise, ela nos faz perceber que esse modo de produção do espaço, né, ela é bem predatório, né? No exemplo da Alphaville lá, você mostrou uma cidade de São Paulo, o nome não me recordo agora, onde eles basicamente produziram o espaço máximo que eles podiam e depois disso eles foram para outra cidade, extrapolando inclusive o limite do município lá. E Campina Grande, né, que é a minha cidade, meu objeto de estudo na pesquisa também, é uma cidade que vem passando por esse efeito. Então, a minha pergunta é, que efeito, né? Ela vem sendo cercada por esses condomínios. E a minha pergunta, ela recai sobre o seguinte, qual é o futuro dessa cidade, né? Tendo em vista que uma parcela de solo, né, estratégica para o desenvolvimento e a expansão dessa cidade está sendo ocupada por um modal que ocupa muito espaço, e à medida que ocupa muito espaço também não responde à demanda de temática social, no caso, né? Nesse sentido, eu reitero, qual é o futuro dessas cidades? Gustavo, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu não sei qual é o futuro, mas talvez o Lefebvre estivesse certo. Tem um texto dele onde ele vai desenvolver a teoria da urbanização total, que eu acho que é uma das teorias mais interessantes e instigantes desenvolvidas
na segunda metade do século XX. O Lefebvre era um sociólogo relevante e tinha uma análise marxista importante, e aí, nesse desenvolvimento dessa relação, dessa teoria da urbanização total, ele vai argumentar que a urbanização, ela não é só física, claro, ela se materializa, né, na expansão urbana, que é tão importante para nós, né, arquitetos, é o nosso métier, mas o urbano, para ele, também é uma prática, e um conjunto de práticas e um modo de vida. E ele vai argumentar que o urbano vai dominar completamente todo o planeta, até o momento dessa urbanização total. A teoria dele foi resgatada há uns anos atrás, principalmente pelo geógrafo Neil Brenner, e tem um outro geógrafo que é um suíço, gente, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas enfim, eles trabalharam juntos, e tem um pesquisador maravilhoso da UFMG, que é o Montemor, que também é muito importante para o resgate dessa teoria, para a problematização dessa teoria do Lefebvre. E talvez seja por aí, sabe? Eu acho que esse processo é irrefreável, eu acho que ele é incontornável, e ele não quer dizer que o território vai ser todo, assim, vai tudo virar cidade, não é isso. Mas, sem dúvida, é a cidade e o urbano que, em grande medida, vai controlar e dominar todos os processos produtivos. É uma leitura muito interessante. Tem um livro do Brenner que ele vai chamar de Implosion, Explosion, né? Ele vai falar da implosão e da explosão, se referenciando especificamente a essa terminologia que o Lefebvre traz, e que tem sido percebida por uma série de pesquisadores no mundo todo, com suas especificidades, claro, né? E no sul global ela tem várias, e nós somos atravessados por uma desigualdade multiescalar, de uma violência impressionante, né? O Brasil, então, é uma coisa assim, tem um pior índice de Gini, né, que é o índice que mede a desigualdade entre ricos e pobres, o nosso é uma vergonha. Então, eu acho que isso deixa tudo mais complicado, um pouco como o que Kaki falou. Muitas das ocupações em áreas de relevante interesse ambiental, muitas vezes são de ocupações de populações vulneráveis que não têm para onde ir, elas não foram inseridas no mercado formal, nem no mercado imobiliário formal, né, as políticas habitacionais não têm sido suficientes para resolver isso. E, paralelamente, esse processo que você já percebeu, que é essa coroa de condomínios fechados, e sabe uma coisa que mais me assusta, é como a gente naturalizou essa tipologia, ela é natural, a gente já sabe até como se comportar, a gente sabe que a gente tem que parar na cancela, que o cara vai pedir nossos documentos, que ele vai fazer, né, vai deixar ou não você entrar, que você tem que ser convidado, que aquilo é fechado, que tem câmera, que tem um aparato gigantesco de segurança. A professora Maria Espósito tem um livro, junto com uma historiadora, ela é geógrafa, mas ela tem um livro com a historiadora Eda Góes, que fala sobre a violência desses espaços e desses aparatos de segurança e controle. Então, assim, eu não sei responder, mas em alguma medida eu acho que a gente deve olhar com muita atenção para essa hipótese da urbanização total. E todas as suas potências, o Lefebvre vê potências nisso, mas todas as suas violências também são inúmeras, né? Mas fica a pergunta de $1 milhão, né, para a gente responder junto, né, Gustavo? Mas é bom porque traz muitas inquietações. Eu acho que traz muitas inquietações, muitas reflexões, e a gente começa a rever até a história, né? E quando vê assim, quando fala dos condomínios, a questão da segurança e ao mesmo tempo da revolta social que cria ao isolar. Mas aí eu fico me lembrando, sabe de quê? Dos burgos medievais, das muralhas, onde a população miserável ficava catando lixo para comer. Nas grandes cidades acontece o mesmo, dá uma dor,
você vê o pessoal revirando os containers de lixo para procurar comida, procurar roupa, procurar alguma coisa. É uma tristeza. Mas, assim, a gente vê aqueles filmes de ficção científica, não é, Carol? Eu não me lembro do título de um que eu assisti. Acho que era até com Wagner Moura. Eu não sei se vocês assistiram. Eu fiquei curiosa para assistir o Alphaville. Elysium, Elysium, que eles pagam para uma esse nave, assim, é muito bom aquele filme. Não é? Depois a gente manda o nome para o pessoal assistir. Eu não sei se vocês assistiram, mas é muito louco, porque, assim, tem aquela cidade, né, maravilhosa que o pessoal quer ter acesso, mas não consegue. Tem que ter, assim, naves espaciais para poder ir. E uma miséria, uma pobreza, uma falta de tudo, né, na cidade existente. Eu não sei, não, eu fico com muito medo daquilo se tornar realidade. É uma coisa, assim, muito louca. Mas a ficção científica vai se tornando cada vez mais real, né? Quando a gente pega aqueles filmes assim. Fiquei curiosa, Carol, para assistir o Alphaville. Eu fico pensando, será que o dono, quem propôs isso, esse nome, assistiu o filme? E, porque, tipo, é uma contradição, não é? Assim, para botar o nome de um lugar tão pirro, tão chique, tão elegante, num negócio que, no filme do Godard, né? Tinha eu entrevistei o arquiteto Reinaldo Pestana, que foi responsável pelos primeiros projetos. Ele falou que eles assistiram sim, mas eles sabiam que ninguém ia assistir, e o nome era muito sonoro. Achou bonito, achou chique. Era sonoro. O Alphaville virou o lugar dos nouveaux riches, né? Os novos ricos, que gostam de atores, atrizes. O mundo midiático adora morar no Alphaville, mostrar suas mega mansões e dizer que estão bem. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Carol? Não vamos cansá-la. Já vai dar 9 horas. Tem alguma colocação? Adorei a conversa. Carol, eu queria só te pedir uma coisa, antes de acabar, que se tu pudesse mandar uma bibliografia dessas tuas pesquisas para a gente passar para a turma, que geralmente os professores estão mandando, e a gente fazendo um banquinho de dados para a leitura complementar, porque você passou tantas dicas legais, falou do Lefebvre, que a gente trabalha muito na história também, Henri Lefebvre, mas acho que é legal para os alunos poderem ter acesso. Carol, muitíssimo obrigada. Desculpe o horário, desculpe, né? Você aí trabalhando, pesquisando. Parabéns pelas pontes que você está construindo na parte de documentação. Fico muito feliz com que a UNB, você, o Ricardo, o Caio, estão tentando fazer e vão conseguir. A UNB é danada. E a gente está, né, só agradecer, tá certo? E a casa é nossa, é sua. Então, a gente está aqui sempre de braços abertos, Carol. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada demais.